Você já se pegou perdendo a paciência por algo pequeno? Ou deixando que o comportamento de alguém controle o seu dia inteiro? Se sim, respira fundo, porque hoje você vai aprender o que os estoicos sabiam há mais de 2000 anos. Como manter a calma, o equilíbrio e a paz interior, mesmo quando tudo ao redor parece querer te tirar do sério. Nesse vídeo, eu vou te mostrar lições práticas da filosofia estoica, para nunca mais ficar com raiva e nem se incomodar com ninguém. Aqui no canal Mente Inabalável, toda semana, você encontra reflexões que o ajudam a viver com mais clareza e propósito. Então, se você está pronto para começar a construir uma vida épica, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque a mudança começa a partir de agora. E vamos para a primeira lição: o peso da raiva. A raiva é um fardo silencioso. Às vezes ela surge de forma explosiva, num grito, num gesto brusco, numa resposta atravessada. Outras vezes, ela se esconde atrás do silêncio, aquele que pesa, que amarga, que bloqueia a respiração. O que nem sempre percebemos é que em qualquer uma dessas formas, a raiva se instala dentro de quem a sente. Não importa o motivo, nem quem provocou. O peso sempre recai sobre os nossos próprios ombros. Muitas vezes carregamos a raiva como se fosse um escudo, uma proteção contra a dor da ofensa, da injustiça, do desrespeito. Como se alimentá-la fosse uma maneira de manter o nosso valor intacto, de mostrar que não aceitamos ser tratados de qualquer forma. Mas a verdade é que a raiva não protege, ela aprisiona. Enquanto o outro segue com a própria vida, talvez até sem lembrar do que fez ou disse, quem permanece preso ao acontecimento somos nós. Somos nós que repassamos mentalmente cada detalhe, que revivemos as palavras, que reencenamos as situações em busca de uma resposta melhor, mais firme, mais digna. E nessa repetição inútil, gastamos a nossa energia, o nosso tempo e, sobretudo, a nossa paz. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em suas meditações que a melhor vingança é ser diferente daquilo que causou o mal. Essa frase, tão simples, contém um ensinamento poderoso. Você não precisa reagir na mesma frequência de quem te feriu. Aliás, reagir no calor da emoção geralmente significa ceder o controle da sua mente para o outro. E se há algo que os estoicos prezavam acima de tudo, era o autodomínio, o poder de ser senhor das próprias emoções e não escravo das circunstâncias. A raiva é humana, é natural. Mas se ela passa a guiar suas decisões, suas palavras, seus sentimentos, ela deixa de ser um impulso momentâneo e se transforma em veneno. E o mais cruel é que esse veneno não atinge quem o provocou, mas apenas quem o cultiva. Isso não quer dizer que devemos aceitar tudo calado ou fingir que nada nos afeta. Significa, sim, que podemos escolher como vamos lidar com o que nos fere, e essa escolha faz toda a diferença entre uma mente reativa e uma mente livre. O estoicismo nos ensina que não temos poder sobre tudo o que acontece, mas temos total poder sobre como reagimos. Essa é a chave. A mente estoica não é fria, mas serena. Não é indiferente, mas equilibrada. Ela enxerga as emoções como sinais, não como comandos. Ela reconhece a raiva, mas não se ajoelha diante dela. Quantas vezes você se deixou dominar por uma raiva passageira e depois se arrependeu? Quantas vezes disse ou fez algo no impulso e depois desejou voltar no tempo? Quantas noites mal dormidas, quantos dias arruinados por pensamentos que se repetem como ecos dentro da cabeça? É exatamente aí que começa o trabalho estoico, na reconstrução do espaço interno, no fortalecimento da mente como um templo silencioso, firme, inabalável, onde há espaço para sentir, sim, mas não para se afogar nas emoções. Este capítulo é um convite para deixar de carregar o peso da raiva que não te leva a lugar algum. Um convite para questionar. Vale mesmo a pena entregar tanto do seu tempo e da sua energia para algo que, no fundo, só te enfraquece? A vida já tem desafios demais por si só. Não seja você o seu próprio obstáculo. Às vezes parece que o mundo inteiro está contra você. Alguém diz algo que te tira do sério,
Um olhar atravessado, um comentário maldoso, uma crítica que te pega desprevenido. E num instante tudo desanda. A calma vira irritação, a confiança vira insegurança. O dia que estava indo bem parece ter sido sequestrado por um simples gesto de outra pessoa. E aí vem a pergunta: como é que alguém consegue tirar minha paz assim tão fácil? Mas será que foi mesmo essa pessoa que tirou sua paz, ou foi você quem entregou? Essa talvez seja uma das verdades mais duras e mais libertadoras que o estoicismo nos ensina. Ninguém tem o poder de te ferir emocionalmente sem a sua permissão. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que não é a crítica que machuca, mas o valor que você dá a ela. Não é a rejeição que paralisa, mas o significado que você atribui a esse não. E, principalmente, não é o outro que tem o controle sobre o que você sente. Esse controle é seu, sempre foi. O problema é que crescemos acreditando no contrário. Aprendemos que fulano me deixou triste, ciclano me magoou, beltrano me deixou com raiva. Como se nossas emoções fossem brinquedos soltos nas mãos dos outros. Mas o estoico entende que as emoções são respostas internas, não consequências externas. E se elas nascem dentro, só quem está dentro pode governá-las, você. Claro, isso não quer dizer que devemos nos tornar insensíveis ou fingir que nada nos afeta. A questão aqui é como vamos reagir. É possível sentir sem se descontrolar. É possível reconhecer a tristeza sem ser engolido por ela. É possível ser criticado sem perder a própria dignidade. Tudo começa com uma escolha simples, mas poderosa. Não reagir no impulso. Respirar, observar, filtrar. Quando alguém tenta te provocar, o que essa pessoa realmente quer é roubar a sua atenção. Se ela consegue te tirar do eixo, ela vence. Mas quando você permanece firme, sereno, calmo, ela perde. Perde o jogo que tentou começar. Isso não é fraqueza, é domínio, é autocontrole. E é isso que o mundo mais precisa hoje. Pessoas que não se deixam arrastar pelo caos alheio. Nas relações pessoais, isso faz toda a diferença. Quantas brigas poderiam ser evitadas se, ao invés de responder na mesma moeda, você respondesse com maturidade? Quantas vezes o silêncio seria mais forte do que a resposta? Ser estoico é entender que você não precisa vencer discussões. Você precisa vencer a si mesmo. Precisa ser o adulto emocional da situação, mesmo quando o outro age como uma criança ferida. E nas frustrações do dia a dia, o pensamento é o mesmo. As coisas não saem como você esperava. Tudo bem. Respire, recomece. A frustração só machuca porque a expectativa era rígida demais. A rigidez quebra, a flexibilidade se adapta. E a mente estoica é como a água, contorna obstáculos, mas não se corrompe. Recuperar o controle emocional é, no fundo, um processo de retorno. Retornar ao centro. Voltar a ocupar o próprio espaço interno. Entender que sua paz é responsabilidade sua e não um presente que os outros devem te dar. E quando essa chave vira, tudo muda. Você começa a viver mais leve, mais lúcido. Para de lutar contra o que não pode controlar e passa a cuidar do que está nas suas mãos. Seus pensamentos, suas atitudes, sua resposta ao mundo. Essa é a proposta. Não viver à mercê dos outros, mas viver com clareza, força e propósito. Porque quando você aprende a dominar sua resposta às emoções, você deixa de ser marionete dos outros e começa a ser autor da sua própria história. E aqui vai uma lição poderosa. O mundo não segue as suas expectativas. Uma das maiores fontes de sofrimento na vida não vem do que acontece, mas do que esperávamos que acontecesse. Esperávamos compreensão e recebemos frieza. Esperávamos apoio e encontramos silêncio. Esperávamos justiça e nos deparamos com a indiferença. E então vem a frustração, o nó na garganta. A pergunta, por que as coisas não são como deveriam ser? Mas aí está o ponto. Como deveriam ser é apenas a história que você contou para si mesmo. É a sua expectativa, não a realidade.
Os estoicos ensinavam que grande parte da dor humana nasce da tentativa de forçar o mundo a se comportar conforme os nossos desejos. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará a força." Ou seja, você pode controlar como vai reagir, mas não o que o mundo vai te oferecer. E aceitar isso não é resignação, é libertação. A verdade é que o mundo não foi feito para satisfazer nossas expectativas. As pessoas não vão agir como você espera, elas vão agir como são. E quanto mais você tenta moldar o comportamento dos outros, mais se decepciona. É como tentar segurar o vento com as mãos. Aceitar a realidade como ela é, sem floreios, sem fantasias, não é se tornar cínico, é amadurecer. É olhar para o que está à sua frente e parar de brigar com o que não pode ser mudado. Isso não significa aceitar abusos, injustiças ou se calar diante do que é errado. Significa parar de sofrer por esperar que fosse diferente quando já está claro que não é. Você não pode mudar o trânsito, mas pode mudar a forma como reage quando ele atrasa seu dia. Você não pode mudar o que um colega de trabalho disse pelas costas, mas pode decidir não carregar isso para dentro de casa. Você não pode mudar a maneira como o mundo gira, mas pode aprender a girar com mais equilíbrio dentro dele. Quando você abre mão da ideia de que tudo precisa estar conforme sua vontade, a vida fica mais leve. Você para de viver como juiz da realidade e passa a ser um observador mais sábio. Menos cobrança, menos sofrimento, mais presença. Os estoicos não negavam a dor nem ignoravam a injustiça, mas ensinavam que a forma como lidamos com a realidade é mais importante do que tentar forçá-la a ser outra coisa. E isso muda tudo. Imagine entrar em um rio. Você pode lutar contra a correnteza, se cansar, se machucar, ou pode aprender a nadar com ela, respeitando o fluxo, usando a própria água a seu favor. Assim também é com a vida. Lutar contra ela só traz exaustão. Mas se você acolhe o que é e age dentro do que pode, então você começa a viver com mais serenidade. Frustração nasce quando expectativa e realidade não se encontram. Mas a paz nasce quando você alinha sua mente com o que realmente é. E a partir daí, você faz o que está ao seu alcance, sem peso, sem pressa, sem apego. Só clareza. Sabe, a vida é muito curta para gastar energia com pequenas irritações. Às vezes, perdemos dias inteiros por causa de minutos ruins. Um olhar atravessado, um comentário desnecessário, uma mensagem não respondida, uma fila demorada, um motorista imprudente, uma entrega atrasada. E é impressionante como essas pequenas irritações, que em teoria deveriam passar em segundos, conseguem se instalar dentro da gente como se fossem problemas de uma vida inteira. Carregamos o aborrecimento, remoemos a situação, repetimos mentalmente o que deveríamos ter dito ou feito, como se aquele detalhe tivesse o poder de definir nosso dia, ou pior, nossa paz. Mas aqui vai uma pergunta sincera. Vale a pena? Vale a pena gastar a energia preciosa da sua vida com o que no fundo não tem importância? Vale a pena dar poder a quem nem sabe o estrago que causou? Vale a pena se intoxicar por dentro por algo que daqui a uma semana, um mês ou mesmo amanhã você nem vai lembrar? Os estoicos sabiam que a atenção é um recurso sagrado. O que você alimenta com seu foco, cresce. Por isso, sempre escolheram com sabedoria onde depositar energia. Tem gente que trata qualquer incômodo como um incêndio, mas você não precisa ser assim. Nem todo desconforto merece resposta. Nem todo estímulo merece reação. Muitas coisas você pode simplesmente deixar passar, como uma nuvem escura que atravessa o céu, mas não tem força para ficar. Quando você entende o valor do seu tempo, você para de oferecê-lo como sacrifício a cada detalhe que te irrita. Você começa a filtrar, a selecionar, a proteger sua serenidade como quem protege algo valioso, porque é. A vida é curta, e isso não é uma frase de efeito, é um fato. Você não sabe quantos dias ainda tem pela frente, não sabe quantas manhãs vai poder ver o sol nascer, quantos cafés vai tomar ao lado de quem ama, quantas risadas ainda vai dar até o último suspiro.
Então por que desperdiçar tudo isso com raiva do porteiro, do atendente, do comentário infeliz? Cada pequena irritação que você alimenta é um segundo da sua existência jogado fora. E se você somar todos eles, talvez perceba que perdeu anos com o que nunca teve valor. Não se trata de ignorar tudo, de virar uma pedra, mas de ser seletivo, de perceber que maturidade emocional não é não sentir, é saber o que merece seu sentimento, é reconhecer que sua paz é uma construção diária e que ela não pode ser desmontada por qualquer vento. Você não está aqui para ser perfeito, está aqui para aprender, evoluir, crescer. E crescer inclui parar de dar importância ao que não constrói nada dentro de você. Inclui deixar ir, mesmo quando o ego quer ficar. Inclui escolher com calma onde sua energia será investida. Porque se tem uma coisa que o tempo ensina, é que a vida é curta, sim, mas curta demais para ser vivida como se fosse infinita. E chegamos a uma das mais importantes lições. Nem tudo precisa de resposta. Vivemos numa época em que tudo parece exigir uma reação imediata. Uma crítica, responda. Um comentário maldoso, rebata. Uma provocação, contra-ataque. Como se o silêncio fosse sinal de fraqueza. Como se o autocontrole fosse covardia. Como se não responder fosse aceitar ou concordar. Mas a verdade é o oposto. Responder a tudo é um sinal de descontrole. Quem reage a qualquer coisa está sempre à mercê do que o outro faz. É como se a própria paz estivesse acorrentada às atitudes alheias. Os estoicos sabiam disso. E por isso, cultivavam o silêncio como quem afia uma espada. Não o silêncio da omissão, mas o silêncio da sabedoria. Aquele que observa antes de falar. Aquele que entende que nem tudo merece ser alimentado com palavras. Marco Aurélio escreveu: a melhor resposta ao insulto é o desprezo silencioso. E ele não dizia isso por arrogância, mas por clareza. Porque quando alguém te provoca, muitas vezes não quer uma resposta, quer sua reação, quer te tirar do eixo, quer ver você perder o controle. E se você responde impulsivamente, entrega exatamente o que o outro quer: o seu poder. O silêncio, nesse contexto, é mais do que uma pausa. É um escudo. É a escolha consciente de não deixar que o outro dite seu comportamento. É manter-se senhor de si mesmo, mesmo quando tudo dentro de você grita por justiça, por explicação, por defesa. Mas veja, usar o silêncio como arma não significa engolir tudo. Não significa se anular, fingir que nada te afeta ou jamais se posicionar. Significa que você escolhe quando, como e se vale a pena gastar sua voz. Tem respostas que não precisam ser dadas, porque a própria ausência delas já é a resposta. Tem situações em que o maior gesto de força é não se rebaixar ao nível da ofensa. Tem momentos em que calar não é se calar, mas preservar-se. Você não está em guerra com o mundo. Não precisa vencer todas as batalhas. Às vezes o verdadeiro domínio está em deixar que falem, que pensem, que provoquem. Enquanto você segue em paz, firme na sua rota, intocado pelo caos alheio. Quem é inabalável não é quem nunca sente raiva, é quem não a transforma em reação desnecessária. É quem entende que cada vez que escolhe o silêncio, economiza energia emocional, preserva a clareza e cultiva um espaço interno onde nada de fora consegue entrar sem permissão. Porque quando você domina sua vontade de responder, você domina muito mais do que uma conversa. Você domina sua vida. Se você chegou até aqui é porque no fundo sabe que há algo dentro de você que quer mudar. Quer começar a construir uma vida melhor, mais equilibrada e mais focada no que realmente importa. A mudança começa quando tomamos consciência de que o controle sobre nossas emoções está em nossas mãos e que podemos escolher, todos os dias, como reagir ao que o mundo nos oferece. Muitos começam, mas poucos persistem. Você não é como a maioria. Você está escolhendo se fortalecer. Está escolhendo aprender a controlar sua mente, ao invés de ser controlado por ela. Então, se você se sente pronto para dar o próximo passo e começar a aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. A mudança começa dentro de nós, e eu estou aqui para te acompanhar nesse caminho.
Até o próximo vídeo.